retaguarda à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que novas bênçãos estão entrando em nossa vida, no nosso caminho, na nossa família, nos nossos projetos, negócios e em toda a área que está ligada ou conectada a nós. Guarda a nossa vida, a nossa família, Senhor. Nós te pedimos, cerca-nos com a tua proteção sobrenatural e que a tua mão de provisão, a tua mão de paz e a tua mão de saúde estejam sobre as nossas vidas. Declaramos saúde, Pai, a toda pessoa que está doente fisicamente ou emocionalmente. E declaramos vida, vitória. E te pedimos teu governo, te pedimos tua paz, te pedimos a tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós colocamos tudo no governo do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Deus me deu uma palavra, está lá em Lucas capítulo 5, e eu quero que você preste atenção, porque essa palavra é uma revelação de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. Até aí. Entenda uma coisa, Jesus estava pregando para uma grande multidão. E a Bíblia diz que nesse cenário, nesse meio, os pescadores estavam chegando de uma noite mal sucedida de pesca e estavam lavando as redes para guardar e para pescar em um outro dia, porque é isso que os pescadores fazem. Quando eles retornam do mar, eles lavam as redes, eles limpam os materiais, eles tiram os peixes que foram pescados, porque não é mais para pescar, a não ser num outro dia, num outro momento. Jesus chegou ali e subiu no barco de Pedro e disse para Pedro: Pedro, vamos retornar para alto mar. E Pedro disse: Mas Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada. No entanto, sob a tua palavra, nós vamos lançar novamente. Deus, muitas vezes, ele nos leva a viver um sobrenatural além daquilo que nós vemos pela sua palavra. Quando nós temos uma palavra de Deus para nos posicionar em relação a algo, é totalmente diferente. Pedro, sem a palavra de Jesus, não pescou nada naquela noite. Mas com a palavra de Jesus, já sendo o dia mais difícil ainda de pescar, ele voltou para o alto mar. Entenda, nós vamos ter sucesso e vamos ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida se nós seguirmos a palavra de Jesus, se recebermos a instrução que vem de Jesus. Porque uma coisa é você fazer as coisas pelos seus esforços, uma coisa é você fazer pela lógica, é pela sua capacidade, pelos seus próprios talentos e dons. Outra coisa é você fazer algo com a palavra de Deus na sua vida. É como foi pregado no culto de domingo, e eu volto a falar, a concorrência só existe quando você não tem uma palavra de Deus. Porque quando você tem uma palavra de Deus, não existe concorrência contra você. Tire as travas que te limitam, não há limite para o que Deus pode fazer. Se Pedro não tivesse sido obediente, se Pedro não se entregasse à direção, à estratégia de Cristo, você acha que haveria uma pesca sobrenatural? É claro que não. Ele teve que romper com a sua ideia já pré-concebida de que o mar não estava para peixe, de que não haveria boa pesca. Ele teve que crer na palavra de Jesus. Ainda que exista muitas negativas de que não vai dar certo,
de que você não vai conseguir, de que a economia não está bem, de que o seu ramo de negócios não é bom, ainda que exista muitas negativas, até mesmo do laudo médico, do diagnóstico, dos exames que você fez, você tem que crer na palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é: lançai as vossas redes, voltem a alto mar, volte a pescar, volte a crer, volte com a minha palavra, volta e faz o exame. Com a minha palavra, volta e bate naquela porta. Com a minha palavra, vai e volta naquela reunião, porque você vai ser abençoado. Entenda, a maioria das pessoas recebe a salvação, mas não vive a vida abundante de Jesus. Pedro recebeu Jesus num barco, mas só teve acesso a um sobrenatural a partir do momento que ele seguiu as instruções de Jesus dentro do barco dele. Nós não podemos apenas receber Jesus como nosso Salvador. Nós temos que seguir as instruções dali em diante que ele nos dará. E isso vai representar uma verdadeira mudança de vida. E você vai acessar uma vida sobrenatural que Deus tem para você. Existe um sistema de crenças defeituosos dentro de nós. E o nosso sistema de crenças diz que o que Deus pode fazer é até aqui. Deus pode entrar no meu barco, sim. Mas Ele também pode estar com você na sua jornada. Ele pode estar com você no seu trabalho. Ele pode estar com você nessa cirurgia. Ele pode estar com você nessa reunião. É que nós pensamos que tudo que Jesus faz é entrar no nosso barco, é entrar na nossa vida e ali, ficamos por ali. Mas não. Jesus quer viver as aventuras dessa vida conosco. Ele entrou no barco e ele disse para Pedro: vamos voltar a trabalhar. Eu estarei indo com você no trabalho. Você vai tentar pescar e eu estarei com você. É outra coisa quando nós tentamos fazer as coisas com Jesus. Sabe, é totalmente diferente quando você está numa direção que Deus está. Quando você está numa direção que foi direcionada por Deus. Você é abençoado por Deus, você tem uma palavra de Deus, você tem algo que lhe respalda, você tem algo que lhe protege, sabe? E ainda que esteja tudo caindo ao seu redor, ainda que haja uma tempestade lá fora, com Jesus na sua vida e você debaixo de uma direção de Deus, sabe? A certeza de que vai dar tudo certo está dentro de você. Pedro tinha muitas crenças limitantes, mas sob a palavra de Jesus ele creu. Sob a palavra de Jesus ele se movimentou. Nós temos que nos movimentar por uma palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos guiar, vai nos proteger em meio a toda tempestade, a toda guerra, a todo tipo de ataque espiritual. Uma grande maioria das pessoas não consegue enxergar seu sistema errado de crenças. Sabe, as pessoas não se dão conta de que Deus vai além do conhecimento delas. Deus faz além do que elas imaginam. Porque elas pensam, não, eu já tenho conhecimento disso, Ele pode transformar um coração. Mas você sabia também que Ele pode curar um câncer? Não, Deus, Ele pode salvar uma pessoa, escrever o nome de alguém no livro da vida. Mas você sabia que Ele também tem o poder de se manifestar em sonhos e em visões para os homens? Ou seja, Deus é um Deus muito maior do que nós imaginamos. E andar com esse Deus é uma descoberta, dia a dia você aprende mais dele e você vê como Deus é fiel, como Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Creia nas palavras de Jesus, creia no seu sobrenatural, creia que Deus está agindo, creia que Ele é justiça, creia que Ele é fiel. Vamos viver no nível do nosso sistema de crenças. Se não tivesse seguido a instrução que o mestre deu para ele, ele teria vivido aquilo que era o normal. E o normal era, não pegou nada, coloca as redes no saco e vai dormir em casa, porque o mar não está para peixe. Sabe, muitas pessoas, elas têm se conformado com uma vida complicada, com uma vida difícil, uma vida, sabe, onde são portas fechadas, os negócios não acontecem, nada funciona e parece que Deus, para algumas pessoas, só funciona para a salvação, mas não funciona para todo o resto. Ei, deixa eu lhe dizer,
Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Deus se importa com cada área da sua vida. Deus se importa com a tua família, Deus se importa com o teu casamento, Deus se importa com o teu trabalho, Deus se importa com o teu propósito, Deus se importa com o teu destino, Deus se importa com os teus sonhos, com os teus projetos pessoais. Deus quer estar em cada área da sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz para nos conectar a Deus, para nós termos uma intimidade com Deus, para sermos guiados pela voz de Deus. A voz de Deus veio para nos dar um norte em meio aos tumultos, em meio às guerras desse mundo, em meio a todas as dificuldades que existem aqui nessa terra. Existe uma voz de Jesus, uma voz de Jesus que fala conosco. Lembre do homem que trouxe o filho endemoniado a Jesus, que cria em Jesus, mas que ao mesmo tempo tinha incredulidade. Jesus perguntou para aquele homem: você acredita que eu posso curar o seu filho? E ele disse: Senhor, me perdoa pela minha incredulidade. Jesus teve que revelar a incredulidade no coração daquele homem primeiro, para depois curar o filho dele. Enquanto nós não nos libertarmos das incredulidades, das dúvidas que nós temos, sabe, tem muitas coisas que nos prendem, tem muitas coisas que estão impedindo uma vida de libertação, uma vida de sobrenatural, uma vida de milagres. E uma delas é as dúvidas, é a incredulidade. Sabe, são tantos pensamentos, são tantas indecisões, são tantas coisas que a gente ouve, que a gente vê, que isso tudo deixa você perdido. Mas você tem que se concentrar no que Jesus pode fazer. Você tem que se agarrar com Deus e muitas vezes tapar os ouvidos para a multidão. Você precisa, sabe, tapar os ouvidos para a multidão e se conectar à voz de Jesus, porque a voz de Jesus diz: eu posso fazer. Acredite em mim, coloque a sua fé em mim. Ei, você que está me ouvindo nesse momento, coloque a sua fé em Jesus. Jesus pode mudar a tua história, Jesus pode mudar a tua vida, Jesus pode mudar a tua realidade. E para encerrar essa palavra, contradições afetam nossa família. Porque a Bíblia diz que aquele demônio pegava aquele menino e ora jogava ele no fogo, ora jogava ele na água para ele se afogar. Sabe o que Satanás tenta fazer? Muitas vezes ele faz você pegar fogo e outra vez ele tenta fazer você se afogar em um sistema. Se afogar, sabe, em meio a tantas conversas, em meio a tantas fofocas, em meio a tantas barbáries que existem no mundo. Mas você deve ouvir Jesus para que Ele lhe liberte dessa vida, sabe, que tem tentado lhe matar. Essa vida que de alguma maneira há uma influência de Satanás que tenta, sabe, matar o teu propósito, acabar com o teu destino. Mas se você ouvir a voz de Jesus Cristo, Ele pode mudar a sua história ainda hoje. Por isso, aonde você estiver, e não importa a situação que você esteja também, chame por Jesus Cristo. Por pior que esteja a bagunça da sua vida, Jesus Cristo irá lhe resgatar disso. Confie na voz de Jesus, acredite na voz de Jesus, ande com Jesus e saia agora das trevas, saia agora dessa indecisão, coloque a sua fé nele, foque nele, não foque nas notícias negativas, não foque no mal desse mundo, não foque, sabe, em todos os laudos negativos que você tem, em tudo que disseram que você vai passar. Acredite em Deus, coloque a sua fé em Jesus Cristo e Ele tem o poder de dar acesso a você a uma vida sobrenatural. Você acredita nisso? Então declara aqui nos comentários desse vídeo: eu creio em nome de Jesus. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você que está aí no YouTube comigo, que você já deixa a sua curtida aí, por gentileza, e se puder compartilhar com 10 pessoas, compartilhe em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás
e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, abençoe a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo. E eu estou firme naquilo que o Senhor me disse, ó Deus. Novas bênçãos serão liberadas em 15 dias. Meu Deus, eu creio que muitas bênçãos já estão sendo liberadas e todo aquele que está firme nesse propósito está sendo recompensado e abençoado por Ti. Libera, Pai, do Teu poder agora, essa pessoa que está com uma dor aqui que desce do ouvido esquerdo para baixo. Eu quero declarar saúde sobre ela agora, toda infecção, inflamação, em nome de Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus, toda infecção no corpo físico, no sangue dessa pessoa, desapareça. Todo aquele que está orando por um familiar que está na UTI, por alguém que está doente, eu quero declarar saúde na vida dessa pessoa. Do alto da cabeça à planta dos pés, eu oro também por toda pessoa que está enfrentando câncer, que lida com câncer. Eu declaro saúde sobre o teu corpo físico, que toda célula cancerígena se converta numa célula boa, agora, no poder de Jesus Cristo. Toda pessoa que luta contra vícios, toda pessoa que quer se libertar de vícios, que ela seja livre agora, que ela seja liberta agora, que toda amarra espiritual na vida dela, na casa dela, seja cortada agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre agora. Toda pessoa que está inchada da barriga, toda pessoa que se sente estufada, eu declaro saúde sobre ela agora, ser curado, ser curada, e que todo mal contra a vida dessa pessoa renda-se agora ao nome de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida. Eu abençoo tua saúde, eu abençoo tua casa e declaro a bênção do Senhor está sobre ti, a bênção do Senhor está sobre a tua família, a bênção do Senhor está sobre a tua casa. Ser livre, ser liberto, ser liberta no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, Pai, que vai acontecer a pesca maravilhosa. Eu quero declarar em nome de Jesus, eles serão bem-sucedidos, abençoados, suas reuniões, suas propostas, seus projetos darão certo, funcionarão. Eu quero declarar em nome de Jesus que tudo aquilo que está bagunçado na vida dessa pessoa, a partir de hoje, vai haver uma restauração. A partir de hoje vai haver uma restituição. Eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre a tua vida. Ser livre, ser abençoado, ser abençoada em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre a tua vida. Prosperarás em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo, Senhor, que nada irá faltar a teus filhos, porque o Senhor é o nosso pastor, como está escrito no Salmos 23. Também declaro em nome de Jesus Cristo, Senhor, que sua casa, sua família estão protegidos pelo Senhor. E como está escrito nos Salmos, que o Senhor dá ordens aos teus anjos para guardarem a nossa casa, para guardar aqueles que te temem. Que nesse momento, Senhor, esta casa esteja totalmente guardada pelo Senhor. Nós proibimos
qualquer tipo de infiltração ou manifestação maligna dentro dessa casa. E pedimos, Pai, paz, proteção, prosperidade e que haja salvação nessa casa. Também oramos, Pai, por respostas divinas chegando na nossa vida. E como está escrito em Lucas 6,38, que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, que tudo aquilo que temos colocado diante de Ti, teremos respostas do Senhor na nossa vida. E que nesse momento, Senhor, a presença de Jesus entre em cada cômodo dessa casa. Que a presença de Jesus leve embora toda a ansiedade, toda a angústia, todo o nervosismo, toda a perturbação, toda a briga, todo o desrespeito. E que dentro dessa casa haja uma atmosfera de glória, uma atmosfera da presença de Deus. Que a presença de Jesus Cristo se faça presente nessa casa. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Hoje é o último dia do nosso propósito, 21 dias que nós estivemos aqui orando e jejuando com propósito. E estávamos exclusivamente pedindo ao Senhor respostas para a nossa vida. Eu creio que hoje selamos esses 21 dias agradecendo a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu quero falar para você da importância de você clamar pelo nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo significa libertador ungido. Libertador ungido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, a Bíblia diz. Eu quero lembrar você da passagem daquele homem cego, aonde Jesus estava passando com uma grande multidão. E aquele homem cego começou a chamar por Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz então que Jesus parou o que estava fazendo. Parou e mandou chamar aquele homem. E curou aquele homem. Eu quero que você entenda isso. Toda vez que você clamar por Jesus, Ele virá até você. Não importa a adversidade que você está enfrentando. Se você clamar, se chamar por Jesus, se invocar o nome poderoso de Jesus Cristo, Ele virá. Ele virá, Ele trará resposta a você. As trevas se dissiparão, a maldade se romperá. E por pior que seja a armadilha do inimigo, o Senhor a quebrará. Por isso, clame o nome de Jesus nessa madrugada. Chame por Jesus. Tem uma música antiga que diz que você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar. Talvez você não saiba como orar direito, mas você pode chamar por Jesus. Jesus vem. Jesus toca na minha vida. Jesus toca na minha casa. Jesus toca no meu filho. Jesus entra nessa situação. Jesus entra nesse hospital. Jesus entra lá dentro daquele quarto, naquele bloco cirúrgico, agora. Jesus toca na minha filha que está fora do país, no meu filho que está fora do país. Você pode chamar por Jesus agora. Você pode invocar esse nome sobre todo nome. Há poder no nome de Jesus Cristo. Invoque o nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua casa. Quero pedir também para você que está aqui junto conosco nessa oração, deixa a tua curtida aqui por gentileza e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder esta oração em nome de Jesus. Amém? Compartilhe com 7 pessoas. Você pode fazer isso? Você está sendo abençoado. Então abençoe 7 pessoas agora. Manda nos grupos de WhatsApp, nas tuas redes sociais, pega o link aqui e compartilha em nome de Jesus Cristo. E eu quero rapidamente falar para você desse meu livro novo aqui, Café com Jesus. É um devocional, são 366 devocionais, um para cada dia do ano. O versículo bíblico, as direções para o teu dia, aqui uma oração para você fazer comigo e aqui você vai escrever a sua própria oração a punho. Esse livro aqui vai te abençoar tremendamente. Você pode adquirir esse livro diretamente no meu site www.viniciusiracete.com.br. Amém? Vamos orar?
Permita-me que eu ore por você e que eu te abençoe. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita agora esse lar. Visita agora esta casa. Que a presença do Senhor se faça presente neste lugar. Que toda insônia vá embora, toda ansiedade, todo terror noturno bata em retirada. E que venha sobre a vida dessa pessoa a paz de Deus, a alegria do Espírito Santo. Meu Deus, e que pessoas tenham experiência com Deus. Pessoas sejam tocadas por Deus. Que haja uma visitação sobrenatural na vida dessa pessoa, na sua casa, aonde ela estiver. Toque-a com teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça, Senhor. E a minha oração é para que todo o mal que tem se levantado contra essa pessoa renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que a vida de Deus toque nessa pessoa agora, no nome de Jesus Cristo. E que toda amarra contra a vida dessa pessoa seja desfeita e cortada no nome de Jesus Cristo. Senhor, visita teus filhos e filhas e libera do teu poder, da tua bênção, Pai, sobre a vida de cada um deles, no nome de Jesus Cristo. Que haja uma visitação sobrenatural agora, Pai. Toque-os com a tua graça, toque-os com o teu poder, Pai, no nome de Jesus Cristo, e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda alergia renda-se a Jesus Cristo, toda perturbação, tudo que causa medo, que causa tristeza, até mesmo nas crianças, eu digo, vai embora em nome de Jesus Cristo. E que sobre esta casa, sobre esta família, haja a luz de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo. E Senhor, aqueles que estão cansados e desanimados, que recebam um fortalecimento do Senhor agora sobre suas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Concluímos nosso propósito de 21 dias. Amém? Concluímos nosso propósito de 21 dias. Logo mais às 6 e 7 da manhã eu aguardo você na oração junto comigo. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma noite tranquila de sono, debaixo da bênção e da presença do Senhor. Forte abraço, Deus te abençoe e até mais.